Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 16 de agosto de 2024, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus hoje nos diz que Deus, desde o início, fez homem e mulher. Né? Então, inclusive, amados irmãos, né, a palavra homem quer dizer da terra, né, do humus. Né? O humus quer dizer terra, então, o homem quer dizer da terra. E mulher quer dizer do homem. E assim, amados irmãos e irmãs, o amor conjugal, ele não é fruto nem da força dos instintos e nem das paixões ou emoções desordenadas, mas é fruto da capacidade do casal de compartilhar tudo, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Tudo, amados irmãos e irmãs, envolto num desejo de crescimento mútuo. Vejam, né? Tanto do crescimento do homem, né? O homem que deseja que a sua esposa cresça, como a esposa deseja que o seu esposo cresça. Né? Então, os dois, lembrem, eles entram num consórcio, de modo que os dois precisam ganhar. Enfim, amados irmãos, numa casa onde o casal se torna adulto, veja, se torna mais adulto e experiente a cada dia, ou seja, onde o hoje é melhor do que ontem e o amanhã é melhor do que hoje. Ou seja, somente assim, amados irmãos e irmãs, o casal é capaz de viver em paz e feliz. Vejam, não é viver em paz e feliz, não significa a ausência de problemas, mas justamente como eles estão crescendo, então a cada problema que vem, eles se tornam melhores a cada dia. Por isso diz hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E, amados irmãos e irmãs, apesar de todos os problemas enfrentados, né, no dia a dia, eles sabem que todos os problemas, amados irmãos, são passageiros, né? Sabem que as dificuldades são momentâneas. Então, eles não estão preocupados com elas, mas sim preocupados com as soluções. Veja, não ficam preocupados com os problemas, mas ficam preocupados em solucionar eles, ou seja, procurar que aqueles problemas sejam superados e vencidos. E assim, amados irmãos e irmãs, o amor liberta o ser humano
do utilitarismo, ou seja, da coisificação, né? Onde o outro parece mais, amados irmãos, uma espécie de objeto, né, para o meu prazer. E, na verdade, o amor não é isso. O amor é justamente um cuidado, né, que faz com que eu deseje que o outro cresça. Lembrem? Eu fico feliz com a felicidade do outro. Assim, amados irmãos e irmãs, num ambiente familiar adulto, veja eu, num ambiente familiar adulto, as relações são construídas sobre dois pilares. O primeiro, da admiração, e o outro, do respeito. O que é isso, amados irmãos? Vejam, imagine que o casal, quando casou, eram jovens, né? Estavam ainda sem tanta experiência, mas aí depois de 10 anos de casado, eles percebem, tanto o marido percebe o quanto a esposa cresceu, como a esposa percebe o quanto o marido cresceu. Ou seja, o quanto 10 anos depois eles estão melhores do que aqueles que iniciaram aquele momento, né? Aquela relação. Então o que é que eles percebem, amados irmãos? Se em 10 anos, tanto o marido como a esposa cresceu, em 20 anos eles vão se tornar muito melhores. Então, eles têm o quê? Admiração, porque eles eram e hoje são pessoas muito melhores. Eram inexperientes, agora estão cheios de experiência. Eram imaturos, agora estão cada vez mais maduros. Enfim, esse ambiente de admiração que gera justamente o respeito. Agora, amados irmãos, quando não há admiração, quando os dois começam a fazer bobagem, começam a fazer tudo errado, então eles começam a brigar, provando justamente que perderam o quê? A admiração, e aquelas brigas contínuas mostram justamente que eles perderam o respeito. Então, amados irmãos e irmãs, lembrem, é nesse ambiente de admiração e respeito que há um crescimento mútuo, ou seja, um começa a encontrar abrigo, segurança e paz no outro, né? Lembrem aquele ditado que quem casa quer casa, amados irmãos, não é válido, vejam. Vejam quantos artistas, vejam quantos jogadores de futebol têm as casas mais lindas do mundo, mas o que você percebe, vivem se casando e separando. Então vejam, a casa não resolveu o problema deles, né? Não é a casa que tornou eles mais felizes, porque estão constantemente casando e se separando. Agora, aqueles casais, amados irmãos, que muitas vezes não tem nada, né? Tem só um ao outro, o que foi que eles perceberam? Eles não têm uma casa bonita, às vezes até a casa alugada, mas eles encontram abrigo um no outro, né? Aquele abraço que um dá no outro, onde o outro encontra abrigo e segurança no outro. Então vejam, quem casa não quer casa, quem casa quer abrigo. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.